Shabbat Shalom. É um grande prazer estar contigo uma vez mais no Shabat, memorial da criação, mandamento do Eterno que requer de nós não somente lembrança, mas santificação ao seu santo nome. A porção desta semana, Lech Lechá, ou Vai por ti, está no livro de Gênesis, capítulo 12 ao capítulo 17. Bereshit, capítulo 12 ao capítulo 17. E a Paraxá reconta a história de Abraão, conhecido como Abrão, o seu primeiro encontro com Deus, a sua jornada a Canaã, o nascimento de seu filho Ismael, o concerto entre Deus e o patriarca, que é repetido entre o Eterno e Isaque, seu descendente, e os mandamentos de Deus que dizem respeito à circuncisão, sinal de aliança entre Deus e os filhos de Israel. E a Paraxá inicia no capítulo 12, nos dizendo o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Após a situação desastrosa da Torre de Babel, havendo o Eterno verificado que o dilúvio, havendo dissolvido a terra com os homens pecaminosos que ali estavam, não trouxeram uma solução de aproximação, reintegração, comunhão com o Criador nos propósitos de alertar o homem quanto à necessidade de santidade e o privilégio de vida pela eternidade, se o homem permanecesse em obediência, Deus provê, em amor à humanidade, um outro meio. Deus chama Abrão, de Ur dos Caldeus. E Deus diz a esse homem de prática monoteísta: sai da tua terra. Mas não somente isso, sai da tua parentela. Não somente isso, sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ora, atente-se aos detalhes. Yeshua, em certa ocasião, disse: aquele que não deixar pai e irmão por amor de mim não é digno de mim. Abraão verificava-se, na época, como um homem íntegro, monoteísta, não dado às práticas de seus familiares, nem do entorno geográfico que o envolvia. Ele servia no seu coração ao único e soberano Deus, como crê todo judeu. Assim sendo, o Eterno o chama para deixar a sua casa, mas também deixar a parentela, mas também deixar o próprio pai e ir para uma terra a qual o próprio Abrão nem sabia qual seria. Cumpre Abrão esse propósito e ordem da parte do Eterno? Sim. Observação interessante e importante é que, em algum dado momento de minha vida ou de tua vida, nós precisaremos optar por servir a Deus ou nossos próprios interesses, nossos próprios propósitos. Ou declinamos daquilo que nos prende e afasta de Deus, ou de coração, num propósito individual, com maturidade, sensatez e sensibilidade, nos colocamos nas mãos de Deus, para que Ele nos molde de acordo com a sua santa vontade. Assim agiu Abrão. Ele sai da sua terra. Ele sai da sua parentela, ele sai da casa do próprio pai e ele vai para um lugar desconhecido até então. Confiado em Deus, entregando nas mãos do Eterno os desígnios do coração, colocando nas mãos do Eterno a confiança dos caminhos que seriam trilhados. Deus diz a ele: eu farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar,
você será engrandecido e você será uma bênção. Que propósito mais belo existiria na vida de cada um de nós se ouvíssemos tais palavras, sendo nós uma bênção, sendo cada um de nós aqueles que trariam bênção aos que estivessem ao nosso redor. Assim foi com Abrão. Mas Abrão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Nos diz o Eterno: eu vou te abençoar quem te abençoar, Abrão. Mas quem te amaldiçoar, maldito será. Mas em ti também, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus pós-dilúvio, vendo que os filhos de Noé, através de seus descendentes, em especial Jafé e Cam, não trazem uma solução quanto à pecaminosidade, transgressão e desobediência aos princípios do próprio Eterno, fazendo criar a Torre de Babel na intenção de construir um nome, Deus, demonstrando um amor infinito, chama Abrão e traz Abrão para um propósito. Abrão, você vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te engrandecer, vou fazer de você uma bênção, e quem te abençoar vai ser abençoado. Mas, Abrão, em ti, isso é importante, meu querido amigo, serão benditas todas as famílias da terra. Não existirá outro meio de bendição, senão através do homem Abrão, que entregou o coração a Deus e o servia em obediência de forma irrestrita. E Deus firma alianças com Abrão, inclusive mudando o seu nome mais tarde para Abraão, que condiz com o propósito: farei de ti uma grande nação. No capítulo 17, diz assim: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, mulher de Abrão, te dará um filho, o nome dele vai ser Isaque, verso 19. Com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Ou seja, a aliança dita a Abrão se confirma em Isaque. Mas Ismael, quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mas, verso 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Qual aliança seria essa? O mesmo capítulo 17 nos fala dessa aliança perpétua. No verso 7 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações, por aliança perpétua, não temporária, mas perpétua, em ti. E lembre-se, em Abrão, através da descendência de Isaque, seriam benditas todas as famílias da terra. De que forma as famílias poderiam ser benditas em Isaque? Mediante o pacto da circuncisão, que é o que trata o capítulo 17, verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e entre vós. O Eterno estabelece uma aliança, chama Abrão para a terra de Canaã, afirma que Abraão seria abençoado. De Abraão, uma grande nação seria feita. Em Abraão, as demais famílias da terra seriam abençoadas. Os descendentes de Abraão seriam chamados em Isaque. A aliança feita no capítulo 17 fala da circuncisão. Qual seria o elo da aliança que confirmaria a bênção transmitida aos descendentes de Abraão e Isaque, se não a circuncisão? Falando nisso, o apóstolo Shaul HaShaliach, ou o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, capítulo 3, verso 27, diz assim: porque todos quanto fostes batizados no Mashiach, já vos revestistes de Mashiach. Então precisa o batismo em Yeshua para ser revestido dele. Nisto não há, ou seja, passando pelo batismo no Mashiach, não há judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea, porque todos vós sois um no Mashiach, Yeshua. E se sois de Yeshua,
então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, de que forma as nações poderiam, as famílias, ser abençoadas no patriarca Abraão, conforme relata a Parashá Lech Lechá? Através de Yeshua. A circuncisão confirma a aliança ou pacto físico entre Abrão, chamado de Ur dos Caldeus, que teve o nome mudado para Abraão, pai de uma multidão. Esta aliança se confirma nas palavras do Eterno a Isaque. Em Isaque será chamado a tua descendência. No capítulo 26 também temos o mesmo relato. E de Isaque nós temos Jacó, e de Jacó os 12 filhos de Israel. Então, se por um lado nós temos uma conectividade física, por outro lado nós temos a conectividade espiritual através do Mashiach. Não basta o batismo, porque a aliança feita com Abraão, através de Isaque, posteriormente seu filho com Sara, repetido a Jacó, diz respeito à circuncisão, um meio físico de conexão com os descendentes de Abraão e Isaque, fazendo-te, através da Tevilá ou batismo, quando nos revestimos do Mashiach, herdeiros de Abraão conforme a promessa e semente de Abraão. Então, o que faríamos para nos tornar semente de Abraão? Para que sejamos cada um de nós abençoados. Adentrar o pacto ou a aliança de Deus com o homem que ele chamou de Ur dos Caldeus. Mas isto basta para a salvação? Não. Circuncisão não é um sinônimo de salvação e de vida eterna, mas um cumprimento de mandamento em aliança que Deus fez com o progenitor dos filhos de Israel. Através de Yeshua, o Mashiach, seu sangue, mediante o batismo, que é um simbolismo de morte e ressurreição, nos revestindo de Yeshua, nos tornamos, aí sim, herdeiros das promessas que Deus fez ao patriarca Abrão, depois a Abraão, e revestidos de Yeshua, nosso Mashiach, nós nos fazemos semente. Por isso, Shaul HaShaliach diz, qual a vantagem da circuncisão, ou do judeu, em Romanos capítulo 3? Muita, em toda maneira, porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Dentro da própria carta de Romanos, o apóstolo Shaul fala do israelita é o culto, a adoção de filhos, é a lei, é a promessa. Qual promessa? Aquela feita ao patriarca Abraão. Isso está no capítulo 9 de Hebreus. O importante é se ter em mente, diante do chamado que Deus faz a Abraão. O livro de Apocalipse fala, sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Abrão ouviu a voz de Deus. Abrão deixou família. Abrão deixou o meio em que vivia. Abrão confiou em Deus. Aceitou o pacto da aliança. Dele veio Isaque, de Isaque Jacó, os filhos de Israel. Com os filhos de Israel, Deus fez a aliança. A aliança se confirma nos aspectos de hereditariedade e salvação, através de Yeshua, nosso Mashiach, que por nós se entregou. Reflita a respeito disso, a importância de deixar em algum momento para servir a Deus, sair em algum momento para servir ao Deus de Isaque. E mais que isso, estar pronto para aceitar, através de Abraão, as bênçãos, e através de Yeshua, a salvação. Shalom Aleichem, Lehitraut. Até a próxima oportunidade. Shalom, shalom a todos meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse projeto da Congregação Israelita da Nova Aliança. Muito prazer para aqueles que não me conhecem, meu nome é Yaakov Ben Israel. Queremos tratar de um assunto importante
importantíssimo com todos vocês. Seja você da religião cristã, evangélico, judaica, enfim. Falaremos, lógico, das escrituras, da palavra de Deus, naquilo que concerne a alimentação bíblica, ou, dentro da nossa fé, a alimentação kasher. É um tema muito mal compreendido, interpretado e divulgado, infelizmente, fora de contexto das escrituras. Você acredita? Veja bem, quantas vezes você já não tem escutado: pode-se comer de tudo que vem no açougue? Aquele que come, não julga o que come, aquele que não come, não julga o que come. E tantas outras passagens que, tiradas fora do seu contexto, do contexto das escrituras, traz uma interpretação errônea da palavra de Deus. E é por causa disso que estamos aqui nesse projeto, para falar um pouco mais ao vosso coração, abrir o vosso entendimento sobre aquilo que é verdadeiro, para que nós não caiamos em falácias. Você sabe o que é uma falácia? Falácia normalmente é uma ideia errônea transmitida como verdadeira. E isso vai enganando outras pessoas. Não vou dizer que, por exemplo, o meio religioso que eu estava me enganando propositadamente. Não estavam me enganando. Na verdade, eles estavam com uma interpretação errada das escrituras. Por isso que nós estamos aqui com o intuito de fornecer para todos vocês, não somente no campo literal, no campo filosófico, mas também no campo prático, com imagens, com vídeos, enfim, temos um bom material para começar a divulgar o trabalho em que nós exercemos, que é a Bat Kasher, tá? Dentro da alimentação bíblica tem várias questões, tá bom? Não é somente na questão das carnes, mas faz 10 anos que eu trabalho nesse ramo, com esse sentido, com esse propósito. Então, eu posso dizer que eu tenho bastante experiência na área de abates de animais, porque convivo no campo com os produtores, com veterinários, com amigos que também trabalham nessa área, e assim nós conseguimos desenvolver um trabalho muito interessante nesse aspecto. Aí, ó, bom, a Bat Kasher começa aqui, ó. Tá vendo? Na escolha dos animaizinhos, ó. Ó, tem dos grandes, tem dos pequenininhos, entendeu? Tudo informação, tudo para engordar, né? De produtor confiável, inclusive o camarada é veterinário de animais de grande porte, entende? Então o pessoal fala: vamos fazer xerritá, vamos fazer abate. Começa aqui, ó, você procurando aquilo que é bom, aquilo que é saudável, entendeu? Essa é a nossa primeira exigência. E outra, quando você faz abate aqui, ó, nessa natureza, no campo, com o animal ambientado, é uma outra questão de fazer abate, tá? Nos frigoríficos, existem frigoríficos muito bem preparados para isso, mas nada se compara aqui, ó, fazer abate onde o animal já está ambientado, tá ok? Isso aí, ó, uma bênção de Deus. Muitas pessoas não têm essa oportunidade e Ele nos tem concedido. Por isso, fazemos sempre o melhor que nós conseguimos fazer. Tudo isso vai ser falado aos poucos. A cada vídeo, a cada semana, vamos estar postando algo novo para que nós possamos crescer em compreensão, em entendimento sobre a alimentação bíblica. Bom, vamos chamar alguém aqui para a nossa conversa, alguém muitíssimo importante. Eu quero trazer aqui a memória e a espiritualidade do apóstolo Pedro, conhecido como Kefar, dentro da comunidade judaica. Pedro traz uma exortação à santidade a todos nós. Na primeira epístola de Pedro, eu vou pegar aqui a Bíblia comum, tá? João Ferreira de Almeida, ok? Não é tradição fiel, é a mais comum que tem, ok? Dizendo o seguinte, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, tá? Kefar, a Shaliach, o enviado. Exortação à santidade. Portanto, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Bom, primeira coisa aqui, que não é para nós conformarmos com a maneira que antes vivíamos, como pensávamos, como agíamos. Agora, através dos méritos de Jesus Cristo, para nós, Yeshua, o Mashiach, temos que vivenciar uma experiência com Deus de uma forma totalmente diferente como vivíamos. Como é que é, Jair? O negócio é buzinar que eles vêm? Olha só! Tá vendo, gente? Quando a pessoa gosta dos animaizinhos, ó, quando cuida bem, ó, buzinou, a boiadinha vem, ó. Olha que top, doideira! E sim, a alimentação traz santidade, porque dizem toda a vossa maneira de viver. Quando você senta à sua mesa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com os mais próximos, você partilha de uma comunhão.
todos ali de certa forma vão se alimentar fisicamente, trazendo benefício para o seu corpo físico, mas trazendo também espiritualidade, porque normalmente nas casas cristãs, evangélicas, judaicas principalmente, que eu posso falar com mais propriedade, porque sigo a fé hebraica, nós fazemos sempre uma brahá, uma bênção, uma oração, para pedir ao eterno nosso Deus graça e misericórdia, que sempre nos conceda aquele alimento, que aquilo seja elevado diante da vossa santidade, para que possamos trazer às nossas vidas aquilo que concerne a sua palavra. Por quê? Pedro Kéfar vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma citação do livro que ele acredita ser a palavra de Deus. Qual é esse livro? Dentro das comunidades judaicas, nós fazemos uma porção das escrituras chamadas de Parashá, tá? Que é cada Shabat é lido nas sinagogas. E ele vai citar justamente o livro de Levítico, no capítulo 19. Porque para o apóstolo Pedro e os demais discípulos, os demais apóstolos, eles baseavam a sua fé nas escrituras sagradas. Ok? Lembrando que a Brit Hadashah, assim conhecido como Novo Testamento, nesse período nem pensava assim em redigi-la, tá? E ter como um livro que nós temos nas nossas mãos nos dias de hoje. Então ele cita o quê? Ele cita o Tanar. Mais especificamente nessa porção ele cita a Torá. Bom, estou aqui com o livro da Torá, no capítulo 19, justamente na Parashá Kedoshim, onde diz o seguinte: E falou a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, Deus, a Moisés dizendo: Fala toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes dirás: Santo sereis, porque santo eu sou, o Eterno vosso Deus. Da série A Escolha do Animal é importantíssimo, né? Para a questão do abate. Aí, ó. Beleza? Calma, calma, não fique bravo. Beleza? Aí, ó. Os pequenininhos, filhotinhos. Ok? Então, o abate kasher começa aqui, ó. Começa na escolha. Procurando animais saudáveis, beleza? Estão sendo todos bem cuidados, ó, bem tratados. Na hora de fazer a xeritá desses animais, eles nos proporcionam uma mansidão na hora do abate, porque estão acostumados, né, a ser alimentados no coxo, enfim, são bem cuidados, bem tratados. Tudo isso colabora, né, para o nosso trabalho. Sobre a Parashá Kedoshim, livro de Levítico, capítulo 19, capítulo 11, tem vários assuntos de vários aspectos que trazem santidade para a nossa vida. Mas eu tenho que contextualizar, provando para todos vocês que os discípulos de Yeshua criam no assim chamado Antigo Testamento, no Tanar, viviam essa espiritualidade. E para contextualizar, óbvio, devemos citar as Escrituras, né? Não ir muito além daquilo que está escrito. Por que não ir muito além? Porque dentro da fé judaica, da fé hebraica, nós temos a Torá escrita e a Torá oral. Vamos nos primeiros vídeos nos basearmos naquilo que está de fato escrito, porque a maioria das pessoas tem acessibilidade à Bíblia, né? A palavra de Deus. Ok? Sobre a Parashá Kedoshim, temos o Rabino Shai Ben Yehudá, Mori Abiezer Ben Shai, vídeos no canal do YouTube da nossa comunidade, explicando mais profundamente sobre os sentidos da Parashá Kedoshim e o que elas trazem de benefício para a nossa vida física e espiritual. Devo me ater à questão da alimentação kasher, da alimentação bíblica, porque isso também nos traz muitos benefícios, inclusive santidade. Fala, pessoalzinho, que interessante, né? Não adianta, os bichinhos vieram tudo para comer. Chegamos aqui, buzinadinha e tal, mas já vem a galera, ó, uma atrás do outro. Então, quando eu falo sobre abate kasher está na escolha. O abate kasher, ele começa aqui, tá? Animais saudáveis, de produtor mais do que confiável, inclusive veterinário. Nos próximos vídeos vamos tratar de outros assuntos correlacionados sempre à alimentação bíblica. Combinado? Agora, você que tem acompanhado o nosso trabalho até aqui, por favor, dá uma força para nós, tá bom? E ajude para que a gente possa divulgar, para que todos nós possamos divulgar, na verdade, a mensagem da palavra de Deus e sobre a alimentação bíblica. Então compartilhe com seu líder religioso, com seu rabino, na sua igreja, na sua querrilá, no movimento judaico-messiânico, enfim. Até para aqueles que são ateus. Ateus, sim. Terão vídeos que nós vamos falar sobre a alimentação do animal, tá? Sobre o porquê que às vezes uma carne tem mais sabor do que a outra. Tudo é questão de alimentação, genética. Acredite nisso. Tenho uma boa experiência para falar disso com vocês, tá bom? Temos vídeos, temos um bom arcabouço de material pra gente conversar daqui pra frente. Beleza? Então assim, ó, dá um like,
compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Espero que Deus me dê condições e capacidade, força para toda semana, pelo menos postar um vídeo, para que a gente possa encontrar aqui, falar um pouquinho da palavra do eterno nosso Deus. Tá bom? Combinado? Como eu sempre digo, beijo no coração, tamo junto sempre, shalom, shalom. Abate Kasher se inicia aqui. Sempre animais saudáveis, de qualidade, tá bom? São criados por produtores confiáveis, inclusive o dono desses animais é veterinário, entende? Então, tudo aquilo que é possível fazer para que eles estejam assim perfeitos, tá? Para a questão do abate, é feito, beleza? São animais mansos. Quando eu falo que a gente tem não somente a parte teórica, filosófica, escriturística, mas a gente convive, né, fazendo abate com os animais, é disso que eu tô falando, tá bom? Como eu sempre digo, beijo no coração, tamo junto sempre.